Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Assim chegamos à altura dos livros e eu trago esta semana um livro com um título que podia aplicar-se bem a algumas figuras da atualidade nacional, embora não seja o caso. O livro chama-se Gente Pouco Recomendável e o subtítulo dá uma pista para se entender porquê. Uma história real sobre poder, ganância e idealismo perdido. A autora é neozelandesa, uma antiga diplomata que se entusiasmou de tal forma com as potencialidades que viu no Facebook em 2009, que decidiu mudar de vida, mudar de carreira e mudar-se para os Estados Unidos para se candidatar a um lugar na empresa de Mark Zuckerberg. O idealismo da autora, Sarah Williams, fez-la pensar que o Facebook podia mudar o mundo e ser o motor das causas humanitárias que a entusiasmavam. À medida que foi subindo na hierarquia da empresa, do Facebook, foi percebendo o logro em que se encontrava, e este é um daqueles livros de denúncia em que alguém, tendo estado no coração de uma organização poderosa, decide partir a loiça toda. A autora conta tudo na primeira pessoa, de forma vívida, com uma grande riqueza de pormenores, tanto triviais como alguns outros de alcance planetário e geopolítico, como o Facebook é conivente com a ditadura chinesa, como instrumentaliza o algoritmo, como opera num ambiente humanamente tóxico até a nível das relações pessoais entre funcionários. Mark Zuckerberg quis impedir a publicação deste livro. Ele foi publicado apesar de tudo, mas o facto de ele ter querido impedir a publicação talvez seja uma das melhores razões para o lermos. Gente Pouco Recomendável, de Sarah Williams, tradução de António Costa Santos, edição Presença. O João Miguel Tavares propõe-nos uma fuga ao eu. Exatamente, com gente muito recomendável. O autor deste livro, o livro chama-se Contra a Identidade, a sabedoria de escapar do eu, e é de um filósofo australiano, que é Alexander Douglas, que foi buscar um filósofo chinês, um filósofo neerlandês e um filósofo francês para falar desta coisa que é a identidade. A graça aqui é que o filósofo chinês é Zhuangzi, portanto é um filósofo que viveu, enfim, estima-se que terá vivido ali entre o século III e século IV antes de Cristo. Portanto, nunca entraram num bar. Nunca entraram. Não, mas ele fala-os a entrar no bar que é este livro. E depois é Spinoza, não é? Portanto, o neerlandês do século XVII. E depois quase português. Quase portuguez por um pouco. Se não os tivessem mandado embora. Mandado a família embora. Mas cá, porque ele foi bom. Eu acho que teve mais oportunidades. Para a carreira dele foi bom. Para a carreira dele foi bom. E o René Girard, um dos grandes filósofos do século XX, e o que é que eles têm em comum? O que eles têm em comum é esse olhar contra a identidade. O que é que o Alexander Douglas argumenta com base no trabalho destes filósofos é que a identidade é algo que se procura e que se constrói, não é algo que propriamente exista dentro de nós que a gente tem que preservar. O livro é de filosofia, é mais pesado do que é normal, digamos assim, não é propriamente uma leitura muito, muito, muito leve, mas é uma leitura muito interessante e também acessível. Contra a identidade. O Pedro Mexia traz uma entrevista em livro. Sim, não é muito comum publicar assim entrevistas em livros de autores estrangeiros que tenham já um certo impacto, como é o caso da Susan Sontag, que nasceu em 1933 e morreu em 2014, salvo erro, e que foi ao mesmo tempo uma crítica literária e uma celebridade, que é uma coisa que parece uma contradição nos termos e geralmente é. Era uma pessoa bastante veemente e bastante irrequieta. E então a entrevista é uma entrevista que foi feita para a revista Rolling Stone em 1979, por um senhor chamado Jonathan Cott, e que fala dos temas de que ela fala habitualmente, nomeadamente Vietnã, as vanguardas, etc. E tem pelo menos duas ou três coisas muito rapidamente que eu achei muito curiosas. Uma delas é porque é que ela acha que as metáforas são fundamentais desde que desconfiemos delas. O livro dela sobre a doença é sobre o cancro
É sobre a ideia de não transformarmos o cancro numa metáfora, o cancro é uma doença concreta. Depois, o segundo ponto é a ideia de que a escrita não tem sexo. Ela diz, eu quando estou a escrever sinto claramente que a minha sexualidade ou o meu género, ou seja, não a sexualidade, mas o meu género se desaparece. Isso não fez grande sucesso entre algumas feministas. E em terceiro lugar, o facto de ela ser uma americana que toda a vida continua a achar que na Europa é que aconteciam coisas interessantes. O Ricardo Araújo Pereira sugere um romance que é uma despedida. E já não tens tempo, de qualquer maneira. Não tem tempo, então é isso. Chama-se Partidas, diz o título original, e é isso, é uma despedida. É o Julian Barnes, que já tem quase 80 anos, se é que não tem mesmo, a dizer que é o seu último livro. É uma reflexão sobre a memória e envelhecer, que, enfim, é uma coisa que tenho verificado que de facto acontece a toda a gente. Tem embutida lá dentro uma história de um reencontro entre dois amantes da universidade que 40 anos depois voltam a se reencontram. Não vou dizer como é que isso acaba, mas tem várias reflexões sobre a memória e a velhice. Deixem-me só... É só uma frase, por exemplo, a certa altura ele diz: há uns dias caí pelas escadas. Foi uma experiência interessante. E é isso, o Julian Barnes é sempre capaz de pegar em ocorrências destas e dizer: olha que interessante que foi, e descrever pormenorizadamente os pensamentos. Sempre que falas sobre a velhice, devias pôr esses óculos. De grau assim a grau, conclui vai falando sobre... mais uma reunião semanal, provando que tudo é interessante, até este programa, eventualmente. 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt.